Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. Uma reflexão de 2 de dezembro, cuja leitura do dia em Tiago 2 e Ezequiel 1 a 3. Chegamos a Ezequiel. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 21. Ezequiel 3, 16 a 21. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, me falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Glória a Deus. É difícil falar isso. Eu pessoalmente eu não gosto de ficar falando isso. Mas é a nossa dura realidade. Em que muitos cristãos nominais não experimentaram uma verdadeira conversão. Tá? O fato é que nós precisamos evangelizar os evangélicos. Precisamos evangelizar os evangélicos. Não se ofenda, por favor, tá? Por quê? Porque Jesus também quer salvá-los. Muitos que se dizem, se chamam, né? As pessoas chamam de evangélicos, tidos como sendo do povo de Deus. Lamentavelmente, é difícil dizer isso, mas muitos ainda não se converteram de verdade a Cristo, tá? Porque não tiveram uma experiência real de entrega ao Senhor, por motivos que são muito óbvios, tá? Mas possivelmente porque foram alimentados, receberam uma mensagem que não era mensagem para salvação. Eu já falei isso aqui várias vezes. E eu não falo, tá? Eu não falo isso para apontar o dedo ou meramente julgar, colocando um X nas costas da pessoa para indicar quem é ou deixa de ser salvo. Isso não é função minha, tá? Isso não é papel meu indicar quem ou não é salvo. Não é. Mas o fato é, pela palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz, tá? E por experiência pessoal, tá? É que eu digo isso. Não para julgar A, B ou C, fulano, beltrano, ciclano. Não, tá? Por experiência pessoal e por aquilo que a Bíblia nos diz. E eu falo isso com vergonha, tá? Com vergonha. Mas
com meu coração grato ao Senhor, porque fui alcançado. Eu era um desses. E passei 15 anos de vida, de fé, achando que eu era salvo. Tá? Eu era um desses. Eu era um desses. Misericordiosamente, o Senhor já tinha me avisado isso, me revelado isso em sonho. E eu não tinha me dado conta. Eu não havia compreendido. Há talvez uns 10 anos, quase, eu trabalhando com desenvolvimento de website, e estava com um cliente que era uma igreja cujo pastor era meio judaizante e estava conduzindo a igreja por esse caminho. E na época eu estava pesquisando elementos sobre imagens, e elementos sobre Israel para composição do layout, de coisas que ele queria que colocasse lá no site. E então algumas imagens, alguns cenários em Israel estavam muito presentes na minha mente. Aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava andando por umas ruas que eu não sabia exatamente a localidade precisa, mas eu sabia que era dentro de Israel, porque a imagem eu me lembrava. Eu estava dentro de um jardim, e nesse jardim, muito bem trabalhado, né? Como se fosse um ponto turístico, e lindo, né? Bem arrumado. E eu me via nesse jardim, tinha uma certa inclinação, e eu comecei a andar. Imediatamente eu reconheci onde eu estava, por causa desse jardim. Aí eu saio do local e eu percebo que eu estava num lugar diferente de onde eu não era comum eu estar. Mas eu reconheci que eu estava em Israel, nesse sonho. Aí eu andava pelas ruas da cidade, comecei a andar pelas ruas, andar, até que de repente eu começo a sentir uma presença gostosa do Senhor, algo, sabe, aquilo que te faz bem. E eu começo a avistar lá ao longe alguém vindo. Eu não conseguia distinguir quem era a face, mas vindo, que se destacava, né? Vindo. E quanto mais se aproximava de mim aquela pessoa, mais eu me sentia envolvido numa presença, né? Que preenchia o ambiente, que invadia assim o meu ser. E eu não via o rosto dessa pessoa. E nisso que essa pessoa está vindo, eu me deparo com uma construção, um prédio, que é uma mistura de uma construção moderna com uma construção antiga. E ao mesmo tempo, e eu na hora eu entendi que aquilo era um palácio, tá? É um palácio. E eu estava muito desejoso de entrar lá, vi um desejo assim enorme de eu entrar lá. E quando aquela pessoa se aproximava, eu sabia que aquela pessoa tinha a resposta para me dar, de como eu entraria por aquela porta. E quando essa pessoa chega, minha carne trêmula, eu falei assim:
Olha, eu quero entrar lá. Como eu faço? Como eu faço para entrar lá? Aí ele me disse assim, eu já te dei acesso. Então, eu coloco a mão na tipo da maçaneta que tinha lá para abrir a porta. E eu acordo chorando copiosamente. Copiosamente. Foi a partir daí que o Senhor falou comigo que me daria, que queria que eu compartilhasse online da palavra dele, e que o nome seria Você Tem Acesso. Só que isso foi alguns anos antes do meu despertamento. E até lá eu não fiz a coisa andar. Só que o que o Senhor estava me mostrando? Eu queria entrar naquele reino, mas eu estava do lado de fora. Aquela pessoa que eu não via o rosto, mas que eu sentia uma presença tão marcante do Senhor, como das poucas vezes até hoje. Ele estava me dizendo, eu já te dei acesso. Eu já morri por você naquela cruz. Mas você está do lado de fora. Então eu falo, não é para apontar o dedo. Eu falo por experiência própria. Eu era um desses. Tá? Eu era um desses. Eu era um desses. Você já sabe a minha experiência de despertamento. Eu já contei aqui várias vezes. Então, não é para julgar A, B ou C, mas para alertar que muitos que estão nos bancos das igrejas estão perdidos, não estão a salvos em Cristo Jesus. A fé que tem não é uma verdadeira fé bíblica, que crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio nos salvar e não meramente trazer bênçãos para nós, que não confiam nele para salvação, mas confiam nas suas práticas religiosas para salvar, e de pessoas que até confiam, mas não se comprometem em viver a sua vontade, separam Jesus de seus ensinamentos, querem viver do seu jeito. Isso não é ter uma fé para salvação, uma fé bíblica. Eu falo por experiência, em amor. E nós não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que todos no arraial evangélico pertencem a Cristo. É preciso pregar o evangelho bíblico nas igrejas locais para que haja compreensão, gerando fé e arrependimento. Por que as pessoas não é gerado no coração das pessoas uma fé bíblica? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Porque não é pregado o evangelho bíblico. Não é anunciada a mensagem da salvação. É ensinado aquele remedinho que o povo gosta. Vez ou outra tem uns lampejos de evangelho,
vez ou outra. E muitos estão perdidos. Então é preciso pregar o evangelho bíblico nas igrejas locais, tá? Por isso, assim como Ezequiel foi chamado para ser atalaia sobre Israel, uma convocação para pregar especialmente aos domésticos da fé, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Não foi sobre as nações, tá? Sobre a casa de Israel. Uma convocação ali que nós vemos também aqui no capítulo 2, versos 3 a 7. E disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E aqui, quando fala das nações rebeldes que se rebelaram contra o Senhor, transgredindo ao Senhor até aquele dia, ele está dizendo dos reinos norte e suas nações que tinham sido a nação que tinha sido dividida, tá? Na casa de Israel e a casa de Judá. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o seu semblante, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Capítulo 3, versos 4 a 6. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Ele não foi enviado aos povos de estranha fala, mas ele foi enviado aos da casa de Israel. Então, assim como Ezequiel foi chamado para ser atalaia sobre Israel, agora o Senhor tem chamado servos como atalaias do povo de Deus para pregar o evangelho bíblico, tendo campo missionário os evangélicos de nossos dias. Olhando aqui para o contexto, a quem defina como temas do livro do profeta Ezequiel a destruição de Jerusalém e sua restauração futura, com as respectivas partidas da glória e a sua volta, onde ali eles saberiam que eu sou o Senhor, né? Saberiam disso, o Senhor falando para eles. Ezequiel estava entre os que foram levados para o exílio babilônico na segunda das 3 etapas da deportação dos judeus para a Babilônia. O retorno também foi naquelas 3 etapas, né? Já falando lá de Neemias, de Esdras, comentei sobre isso. Mas a ida, a deportação, 3 etapas. Em 606 a.C., sob o reinado de Jeoaquim. Em 597 a.C., sobre o reinado de Joaquim. Em 586 a.C., sob o reinado de Zedequias, quando o templo de Jerusalém foram destruídos. Porque Zedequias ele se recusou a ficar sob o jugo de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou destruir a cidade. Entre o exílio de Ezequiel, que foi na segunda deportação, tá? Em 597 a.C., e a queda de Jerusalém, quando teve a terceira deportação,
houve o período de aproximadamente 12 anos, tá? Mais ou menos isso. Quando, então, o profeta iniciou seu ministério profético, cerca de 5 anos após seu exílio, época que Jeremias ainda profetizava em Jerusalém. Lembra que Jeremias ele passou por todos esses reis? Foi um reinado longo, de cerca de 40 anos. Versículo 2 de Ezequiel 1. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Tá? Então foi no 5º ano, a partir do seu cativeiro. Os falsos profetas diziam palavras que incentivavam uma falsa esperança por uma breve restauração e um retorno rápido do cativeiro. Os falsos profetas. Mas os judeus que ainda estavam em Jerusalém e também os já exilados permaneciam na prática do pecado. O falso profeta dizia, esse cativeiro vai ser rápido. Primeiro eles falavam, não vai ser levado para o cativeiro, vai ter paz. Aí depois, não, esse cativeiro vai ser rápido. Ou, vocês vão ser destruídos no cativeiro. E nesse meio tempo, tanto quem estava levado cativo não estava aprendendo, continuava no pecado, muitos deles, tá? Muitos, não todos. Daniel, por exemplo, era um deles que não estava no pecado, mas muitos deles estavam na prática do pecado. E em Jerusalém, os que ficaram também, tá? Também ainda estavam no pecado. E aí, Jeremias, ele envia aquela famosa carta aos exilados, alertando sobre os 70 anos de cativeiro, lembra? Jeremias 29, de 1 a 20. Eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que vocês esperam. E isso era Deus falando, olha, eu não vou destruir vocês no cativeiro. Né? A gente quer aplicar isso para o contexto cristão de uma forma errada. Aí ele fala também, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí Daniel entendeu que essa busca era busca em oração de arrependimento, e assim que ele fez essa oração, confessando os pecados do povo, e como sendo dele mesmo também, incluindo ali, o Senhor trouxe para ele a revelação das 70 semanas, né, chamadas 70 semanas de Daniel. E lá nessa carta, Jeremias escreve, olha, tenham filhos, plantem, edifiquem, vivam a vida normal e orem pela paz da cidade, porque vocês vão ficar aí 70 anos, eu preciso que tenha remanescente aí. Eu preciso que vocês não se extinguam, tá? Porque eu vou trazer vocês de volta. Jeremias faz isso nessa época. E Ezequiel profetiza a eles, tá? Versículo 3, verso 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, para quem estava no cativeiro, Jeremias, estando em Jerusalém, profetizou a eles, enviou aquela carta, que está em Jeremias 29, e Ezequiel também, estando ele lá na Babilônia, profetizou aos do cativeiro, tá? Essa mensagem de Ezequiel, direcionada aos demais pervertidos de Judá, exilados na Babilônia, que não estavam aprendendo a lição, explica a razão para o cativeiro, a idolatria, a soberba de Judá, e trazendo sempre um paralelo, a vergonha do pecado e a grandeza da salvação, a severidade e a bondade de Deus, tá? E é importante salientar a enorme tristeza dele, do profeta, com a morte da sua esposa. A gente encontra isso no capítulo 24, versos 15 a 27, como algo comparável ao pesar do povo com a destruição de Jerusalém,
está no capítulo 24, dos versos 1 a 14. Ou seja, Ezequiel ele recebeu a terrível mensagem de que sua esposa morreria após ele ser informado de que Jerusalém estava sendo sitiada, o que também serviria como sinal para os judeus. Ele estava na Babilônia, e lá na Babilônia, Deus falou para ele, lá em Jerusalém, Jerusalém vai ser sitiada e vai ser destruída, vai ser tomada, tá? E logo em seguida de Deus ter revelado isso para ele, ele fica sabendo que a sua esposa morreria e que isso era um sinal, tá? O deleite dos olhos do profeta lhe seria retirado, sua amada esposa. Assim, o templo, o deleite dos olhos dos judeus. Lembra da reflexão anterior do lamento, do canto fúnebre de lamentações? Por quê? Porque era a alegria dos judeus era essa. E aqueles que eram justos no sentido de buscarem a Deus, também seriam punidos, porque não existiria mais ali o templo. Os justos sofrendo também por culpa dos injustos, dos ímpios. Ímpios no meio do povo, é importante frisar isso. Nós podemos dividir o livro em 4 partes. Na primeira, até o capítulo 3, o aparecimento da glória do Senhor com a visão de Deus e o chamado de Ezequiel. Na segunda parte, do 4 ao 24 capítulos, a partida da glória do Senhor com o juízo de Deus sobre Judá. A glória chega, ele vê aquela visão maravilhosa de Deus e o chamado. A glória parte, o juízo de Deus sobre a casa de Judá. A terceira parte, do capítulos 25 a 32, é a glória do Senhor e as nações gentias com o juízo de Deus sobre as nações estrangeiras. A quarta parte, dos capítulos 33 a 48, o retorno da glória do Senhor com o consolo e o futuro glorioso para a casa de Judá. Tá? E é importante mencionar o conceito teológico da responsabilidade individual pelo pecado diante de Deus, no capítulo 18, a visão do vale de ossos secos, que ali simbolizava a restauração de Israel como nação, tá? Tanto o retorno deles do cativeiro, como também a instauração do novo Estado de Israel, né? Que aconteceu há algumas décadas, tá? Mas não eram judeus, puro sangue, por isso. A visão de Ezequiel 47, do rio de Deus, lembra? Então tem coisas maravilhosas aqui em Ezequiel. Tem uma profecia também do Senhor, agora me fugiu o capítulo, de Deus, ele... Deixa eu ver se eu acho. Ezequiel 36, né? Aspergerei água pura sobre vós e ficarei purificados, e dar-vos-ei um novo coração, e porei de vós dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Que tremendo. E vários, né? Ao longo a profecia de Gog, Magog, né? Escatologicamente falando, tá? Então tem muita coisa aqui em Ezequiel, tá? Agora, falando de outros profetas, Ezequiel ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel.
Jeremias profetizando lá em Jerusalém. Ele ali no cativeiro, e Daniel estava lá no cativeiro, né? Sabemos disso. Encontramos paralelos e complementações entre Isaías, Jeremias e Ezequiel, a começar pelo forte chamado de cada um. Cada um deles teve um chamado, né? Muito marcante. E a mesma temática, a denúncia, o anúncio de desastre, a caminho, profecias contra os gentios, consolo e promessa de restauração, tá? Então, tinha a chamada tríade da vida cristã, fé, amor e esperança, é algo que está bem marcado em cada um dos três profetas. Isaías como profeta da fé, por conta do poderoso livramento contra a Síria, dos 186 mil mortos por meio de um anjo, quando Senaqueribe estava cercando, né? No reinado de Ezequias. Jeremias como profeta do amor, que intensamente chorou pelo povo e cidade. Ezequiel como profeta da esperança, profetizando a restauração após o grande desastre de Jerusalém. E interessante que é algo que para esses dias isso é fundamental para nós, fé, amor e esperança. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, falando daqueles que ainda estão em trevas e se surpreenderão com a vinda do Senhor como o ladrão de noite. Mas não nós, porque nós que somos do dia, sabemos dos sinais da volta do Senhor, que antecedem a volta. E amamos a sua vinda. Então nós não seremos surpreendidos, tá? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, estamos em guerra, couraça e capacete, vestimentas de guerra, dessa tríade, fé, amor e esperança. É uma batalha para estarmos em fé, mantermos a fé, desenvolvermos o amor e guardarmos a esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Tá? E outro detalhe, cada pessoa do Deus triuno, tá? da divindade, nós encontramos a ênfase neles. Isaías aponta especialmente a obra e o caráter de Cristo, lembra? Profeta messiânico, Isaías 53, só para lembrar, por exemplo. Jeremias aponta para o amor do Pai Celestial, expresso por meio da correção, e Ezequiel mostra uma intensa e variada manifestação do Espírito Santo. Aí, quando nós harmonizamos essas verdades, em fé, somos alcançados pela obra redentora e transformados em semelhança ao caráter de Cristo. Em amor, somos expostos à mensagem que nos revela o cuidado corretivo do Pai. E em esperança, testificada pela manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nós temos o penhor da vida eterna. Tá? Aliás, falando nisso, do Espírito Santo, capítulo 1, versos 1 a 3, nós podemos contemplar fortemente o Espírito Santo em ação num fervoroso e detalhado texto do livro, dando experiências extraordinárias a Ezequiel já desde o início aqui. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus se rasgaram, gente, que tremendo. E eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve
sobre ele a mão do Senhor. E toda a experiência maravilhosa que ele tem, a visão dos querubins, a visão do trono de Deus, é maravilhoso. Quando houve essa primeira visão aqui dos querubins, não era uma impressão no espírito, no meu interior eu tive uma impressão, nem algo que deixasse margem de dúvidas, mas expressamente foi algo revelado a Ezequiel. E aí nos lembra de um texto neotestamentário, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Assim como o Espírito expressamente dizia a Paulo de que nos últimos dias teria esse desvio da fé, por conta que estavam dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, depois eu vou explicar que doutrinas demoníacas eram essas, aqui o Senhor expressamente também dizia a Ezequiel. Agora, vamos para o texto inicial, capítulo 3, versos 16 e 17. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. O termo hebraico traduzido como atalaia é tsafá, que significa tomar cuidado, olhar ao redor, espiar, vigiar, observar, guardar, espreitar, prestar atenção. Tirei para mais vendo maçado, né? Prestar atenção, tá? Logo, atalaia significa sentinela, guarda ou vigia, tá ok? Nos tempos bíblicos, havia o atalaia no sentido literal, com um importante papel na estratégia militar, tendo a função de guardar uma cidade, uma aldeia, um acampamento ou mesmo um povo itinerante. O ideal era o atalaia ficar num lugar de boa visibilidade para que pudesse avisar sobre qualquer perigo iminente, com certa antecedência, porque era uma época de muitas batalhas entre os povos e disputas territoriais. Você lembra do texto bíblico. Os atalaias, eles andavam pelas ruas da cidade como policiais, ou ficavam sobre os muros e torres das cidades fortificadas. Fora da cidade, também podiam ficar em torres de vigia, espalhados pelo deserto, ou tomar posto sobre um monte elevado, tá? Mas também a palavra de Deus trata como atalaias no sentido simbólico, espiritual, aqueles responsáveis por vigiar e alertar o povo sobre os perigos do pecado. E nem todos eram verdadeiros atalaias. Isaías 56, 8-12. Presta atenção. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Como existiam os falsos atalaias, cães gulosos, existem nos dias de hoje. Por que as pessoas não ouvem a pregação do evangelho bíblico, genuíno, verdadeiro? Por culpa dos pregadores, que não são verdadeiros atalaias. Você está entendendo? A pessoa tem responsabilidade, porque é o que ela gosta. Mas o pregador também tem sua responsabilidade, porque está sendo um falso atalaio. Tá? E nem sempre os verdadeiros atalaias eram ouvidos. Jeremias 6, 16 e 17. Assim diz o Senhor:
Ponde-vos nos caminhos e vide e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Nos dias de hoje também, se desviando da sua doutrina, juntando com comichão no ouvido, amontoando a palavra que querem ouvir, que gostam, segundo a sua concupiscência. Entendeu? Se desviando da verdade, mas seguindo as fábulas, as ilusões. Não, eu não vou escutar. Está me confrontando demais. Paulo mudou a palavra, está pregando arrependimento agora na igreja. Está entendendo? Não quero ouvir. Então, como ser atalaia sobre o povo de Deus? Uma atalaia do povo de Deus. Primeiro, correspondendo ao Evangelho. A primeira coisa, tem que ser convertido ao Senhor. Capítulo 2, versos 1 e 2. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito Santo chama Ezequiel, coloca-o de pé para depois o convocar, fazendo isso ao entrar no profeta. O Senhor nos chama pelo Evangelho. O Senhor anuncia a nós a verdade de que Jesus veio ao mundo, se humilhou em forma humana, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, nos ensinando como viver para a glória de Deus, dando o exemplo, morrendo injustamente, como cordeiro mudo, indo para o matadouro, entregando-se por amor a nós até o fim, sofrendo o que sofreu, levando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si a nossa maldição, para que ele, sendo justo, morresse por nós injustos, como prova do amor de Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Para que nós fôssemos reconciliados com Deus, tivéssemos paz com Deus, rasgando a cédula de dívida que era contra nós, assumindo a culpa no nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia como prova de que os nossos pecados foram tornados sem culpa, porque o Pai teve a sua justiça plenamente satisfeita, derramando da sua ira sobre o seu Filho, que morreu por nós, o presente de Deus para nos salvar. E por meio da fé nele, naquilo que ele fez por nós, nós temos vida eterna. Recebemos o Espírito Santo como garantia, como selo, de que agora nós pertencemos, fomos comprados de volta para Deus pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E esse Espírito nos orienta a nós vivermos, nos ensina, nos transforma para que nós vivamos para a glória de Deus. Então, o Senhor nos chama pelo Evangelho. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós correspondemos a essa mensagem, em seguida ele trata da condição que estivermos, ele nos transforma, ele nos regenera. E para então ele nos enviar para a missão. Então a primeira coisa é essa, é correspondermos ao Evangelho. É a primeira coisa a ser feita. E dentro desse entendimento, segundo, versos 3 e 4. E disse-me, filho do homem, eu te vi aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. É ser enviado por Deus.
não por vontade própria. Não é você que se dá a missão, é Deus que dá a missão. É Deus. Não é você que se chama, mas é Deus que te chama. E muitas vezes, Deus não está te comissionando a você, naquele momento seu de vida, a você ser um atalaia para o povo, mas talvez um campo missionário fora fora do arraial, ok? Como todos devemos ser. Então, tem gente que quer servir de atalaia para o povo, alertar, para alertar o irmão do pecado. Na verdade, eu vejo que é mais um desejo de ser um fariseu, né? De se achar melhor do que o outro, do que na verdade de você ser um instrumento de Deus para a salvação. Às vezes é mais um senso de às vezes você quer ser mais um justiceiro do que um atalaia. Tá? Então tem que ser enviado por Deus. Terceiro, dos versos 5 a 8, tem que ter ousadia do Espírito Santo. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Estou te mandando, vai. Tenha ousadia. Não se acovarde. Prega o evangelho. Instes a tempo, fora de tempo. Vai lá. Mas não estão recebendo bem a mensagem. Prega a verdade. Mas vão deixar de gostar de mim. Prega a verdade. Não tem jeito. Tá? Quarto, e para você ter ousadia no Espírito Santo, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, procurar ser cheio do Espírito Santo. E você faz isso com uma vida devota ao Senhor, de alguém que busca a Deus, tá? De alguém que tem uma vida de oração, tá? Tem que ser assim, não tem como ser diferente. Quarto, mergulhando na palavra de Deus. Vamos aqui do verso 9 até o verso 3 do capítulo 3. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Ok? Tem que mergulhar na palavra. Segue o plano de leitura.
Segue o plano de leitura, acompanha o plano de leitura, tá? Leia a Bíblia todo dia, meditando nela, trazendo para você aplicação prática para sua vida, tá? Tenta compreender no contexto, não versículos isolados, mas tenta ver o do contexto, enxergando que toda a Bíblia está apontando para Cristo, ok? Mergulha na palavra. Mergulhar na palavra não é estudar teologia necessariamente, é você, na sua devoção diária, mergulhar na palavra, tá? Quinto, sendo bíblico, tá? Na mensagem que você compartilha, versos 3 e 4. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Verso 1 também, né? Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então aquilo que vamos anunciar tem que ser a palavra, tá? A palavra. O problema, eu vejo, tá? Eu fico triste com isso. Muitas vezes a pessoa lê um texto e sai falando meia hora ou mais só aquilo que veio ao seu coração, mas a pessoa não lê uma porção maior do texto, não explica o texto, não aplica o texto, e simplesmente lê o texto ali, um versículo, 2 ou 3, somente porque usou como a argumentação bíblica daquilo que veio ao seu coração para pregar. E fala de questões do cotidiano, né? Mas não prega a palavra. Não prega a palavra. Ou até tem Deus o chamou para isso ali, só que ao invés de ter base na palavra, quer acabar falando de si mesmo, tá? É importante, eu vou até antecipar algo aqui que eu ia falar mais à frente, que você não precisa ser um atalaia atrás de um púlpito, tá? Ou atrás de um celular, como esse que eu gravo aqui os vídeos. Pois onde você estiver, se o Senhor assim te enviar, você seja então um atalaia para o povo de Deus, tá? Anuncie a verdade em amor, e que isso signifique, mesmo que isso signifique você usar duras palavras, se assim o Espírito Santo acabar te conduzindo. Mas você precisa ser bíblico, tá? O problema é que muitos não são bíblicos, quer falar de si mesmo. E aí, seja no trabalho, seja dentro do lar, seja na escola, na faculdade, na vizinhança, você pode ter até uma boa intenção. O Senhor está te levando, te conduzindo a isso. Você discerne que é o Senhor te conduzindo. Mas você não expõe a palavra. O que convence é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus, não a sua palavra, não a minha palavra, entendeu? Sexto, não nutrindo uma falsa expectativa. Versos 5 a 7. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel.
nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te requererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. A maioria não vai dar ouvidos. Não se desespere por isso. A maioria não vai dar ouvidos. Vou fazer o quê? Entristece? Entristece. Mas nós não podemos nutrir falsas expectativas de que vamos anunciar a verdade em amor, cheios do Espírito Santo, né? Precisa ser assim, de que é o revestimento necessário para a obra de Deus, para sermos testemunhas de Cristo. Isso não significa que você vai falar com 10 pessoas, as 10 pessoas vão crer e se arrepender. Tá? Lamentavelmente não é assim que acontece. Então não podemos nutrir falsas expectativas. Por quê? Porque se você não nutrir falsas expectativas, você vai descansar o seu coração, você não vai ficar indo atrás de resultado. Pegou? Você não vai ficar medindo se você está fazendo a vontade de Deus ou não pelo resultado. Mas você vai fazer se você está sendo fiel à mensagem e ao mensageiro. Tá? Você não vai ser guiado pelo resultado. Mas você vai... Não que você não deseja que o resultado aconteça. Mas você não vai ser guiado por ele. Mas você vai ser guiado por Deus e pela palavra do Deus que te envia. Tá? Mas isso entristece? Entristece. Entristece. Eu já te falei isso aqui. Mas é realidade. Sétimo, olha isso aqui também, muito importante. Versículos 8 a 11, eu vejo que é lidando com a dureza gerada pelo Espírito Santo. Com a firmeza gerada pelo Espírito Santo. Eis que fiz duro o teu rosto, aí é o Senhor falando com Ezequiel. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, os deles, e forte a tua fronte contra a sua fronte deles. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Eles vão fechar o rosto, mas você também. Gente, disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que ele está falando? Ezequiel, você vai precisar lidar com a firmeza que eu vou te dar. É quando o Senhor ele traz ao nosso coração uma indignação do Espírito, e que você precisa ser duro. Duro. Deus está falando isso com Ezequiel. Ezequiel, eles vão ter o semblante duro, mas você também. Eu fiz o seu semblante duro. Eu vou gerar a indignação em você para que você seja firme nas palavras. Como isso para mim é difícil. O meu temperamento, eu sou tranquilo e introvertido.
Agora pensa o Senhor me movendo em indignação, em fala dura. Quando isso acontece, eu sei que não vem de mim. Por quê? Porque eu não sou assim no cotidiano, tá? Mas é quando tem uma irmã estava falando domingo comigo à noite. Pastor, amo sua vida, né? Para a glória de Deus, isso para a glória de Deus. Mas eu sei que o Senhor tem um lado B, né? E mas é importante o lado B na palavra. Como é bom e como a gente precisa disso. Entendeu? Então, esse lado B é esse lado mais duro, mais firme, né? Mais cara fechada, né? Deus falando com Ezequiel: Ezequiel, eu fiz o seu rosto duro contra o rosto duro deles. Você entende? Então, essa verdade aqui também. Oitavo, sendo guiado pelo Espírito Santo, versos 12 a 15. E levantou o meu espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas de seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo, onde o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E levantou-me o Espírito, então foi o Espírito que o levantou, e o levou, e ele foi amargurado na indignação do seu espírito. Ele não foi guiado pela sua vontade. Tem hora que você não quer ir. Tem hora que você não quer falar a verdade. Tem hora que você não quer confrontar. Você não quer. Mas você é levado pelo Espírito Santo. Ele te guia. Não tem o que fazer. Nós não nos mandamos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Veja essa verdade aqui. Uma outra verdade é que esse anúncio, essa proclamação, esse alerta, esse serviço da atalaia precisa ser com temor. Versos 18 a 21. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei, mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Tem que ter temor, porque se nós não confrontarmos, não pregarmos o Evangelho, o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai cobrar de nós. Então tem que ter temor, tá? E temor daquela vida perecer pela falta
da pregação, da nossa pregação. Onde Deus te plantar. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, na vizinhança, no ônibus, no transporte, tá? No comércio, onde Deus te plantar. Me lembrei aqui, contei essa experiência, não tem muito tempo, deve ter um mês. Fui fazer um lanchinho numa lanchonete que vendia lanche, num barraquinho vizinho, e eu vi duas cristãs falando mal do pastor, da igreja, de A, de B, de C, e ali o Senhor me moveu, me levou a confrontá-las, mostrá-las que elas estavam pecando e que maledicência era pecado sim, e elas argumentaram: não, mas tem gente que está roubando aí dos crentes, que está adulterando. Pô, isso aqui, Deus sabe, isso aqui não é, praticamente não é pecado. Né? Mais uma, 10ª, obedecendo à voz do Espírito. Por quê? Olha o que o Espírito Santo disse: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E é interessante que ele fala Espírito, fala Senhor. Claramente o Espírito é Deus, tá? Então o Espírito fala para ele se levantar e sair. Ele levanta e sai do vale. O Espírito entra nele, fala com ele para ele entrar e se fechar dentro de casa. Ou seja, precisa-se obedecer à voz do Espírito, tá? Precisa obedecer, ser obediente. Mas será que temos sido obedientes ao Espírito Santo? Mais uma verdade, penúltima, versículo 25. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. Tem que suportar a perseguição. Não tem jeito. E hoje, quanto mais se aproxima o fim, eu confronto aos evangélicos ser necessário cada vez mais eles mesmos vão perseguir, no sentido de mais variadas formas. E eu vou te dizer mais, escuta o que eu estou falando. Quando formos odiados de todas as nações, aqueles que se disserem do Senhor, mas estiverem alinhados ecumenicamente ao governo único, vão, inclusive, estes perseguirem aos verdadeiros, fiéis servos de Deus. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Em último lugar, é sabendo o momento certo de falar. Versos 26 e 27. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Peraí, mas Deus não mandou ele falar? Como que agora para ele ficar quieto e não falar nada? Presta atenção. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde.
tem um momento certo de falar. Então, revisando, como então ser esse atalaia para o Senhor nesses dias? Inclusive pregando o Evangelho aos evangélicos, correspondendo ao Evangelho em primeiro lugar. Você precisa ser um servo de Deus, um discípulo de Cristo. Você precisa ter uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Segundo, é você ser enviado por Deus e não por sua vontade. Terceiro, é você ter ousadia no Espírito Santo. E isso você tem sendo cheio dele, tendo relacionamento pessoal com ele, ou buscando. Isso você faz numa vida devota ao Senhor. Tá? Quarto, mergulhando na palavra de Deus. Não dá para ser raso. Tem que cada vez mais mergulhar na palavra de Deus. E isso você faz seguindo, por exemplo, o plano de leitura, para que você medite na palavra toda, no mínimo, uma vez ao ano. Sendo bíblico também. Não adianta você mergulhar, meditar, aplicar para a sua vida, mas você, na hora de expor, você expõe a sua vontade e não a palavra de Deus. As suas palavras, a filosofia humana e não a Bíblia, ok? Sexto, não nutrindo falsas expectativas. Queremos que se convertam? Sim, mas sabendo que a minoria se arrependerá. A Bíblia nos mostra isso. E não por esse texto aqui, mas textos da Nova Aliança, Novo Testamento. Sétimo, lidando com a dureza, firmeza gerada pelo Espírito Santo, que vai te levar ao confronto. E você vai ao confrontar em amor, mas muitas vezes com dureza, com firmeza. Você precisa lidar com isso, ainda que não seja do seu temperamento. Oitavo, sendo guiado pelo Espírito Santo, abrindo mão, renunciando à sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, anunciando com temor. Tem que ter temor, é uma vida, é uma alma ali, é uma vida diante de você, para que você possa alertar. Tem que fazer isso com temor e amor, tá? Depois, obedecendo a voz do Espírito, tá? Tem que ser obediente à voz do Espírito. Suportando a perseguição. Tem que suportar, não tem jeito. Tem que estar firme. E o último lugar que eu comentei é sabendo o momento certo de falar, tá? Sabendo o momento certo de falar. Há uns anos atrás, um pouco antes do meu despertamento, meditando aqui em Ezequiel, Deus falou muito forte no meu coração a respeito disso, de que essa firmeza necessária, da pregação necessária aos de dentro. E aquilo me deixou um pouco chocado. Mas foi quando eu comecei a compreender que nós que nos chamamos de evangélicos, não estamos muito firmes na fé. E a partir do despertamento, Deus ele foi afunilando isso em mim e me trazendo essa realidade e essa missão de confrontar em amor os da fé. Por isso que você vê seu irmão aqui às vezes mais contundente, é por isso que você vê seu irmão falando verdade que você não quer ouvir, é por isso que você vê o teu irmão somente como uma ferramenta nas mãos do Senhor, chateando você da parte de Deus, né, do Espírito.
porque Deus tem me chamado, eu tenho discernido isso nesses últimos, especialmente nos últimos 7 anos, isso tem se confirmado, de alertar o povo de Deus. Quem é o público que acompanha, que você tem acesso, tanto aqui quanto aqueles que acompanhavam o blog? Eram os não convertidos? Não. Os que não se dizem da fé? Não. Mas os que são da fé. E que, na verdade, muitos estão perdidos. Como eu estava perdido. Mas Jesus morreu na cruz para salvar você também. E todos aqueles que nele renderem o seu coração, arrependidos de seus pecados, desejosos de estar reconciliados com Deus, de terem um relacionamento pessoal com Ele, de terem vida eterna, de amarem a vinda do Senhor, aguardando essa redenção em uma viva esperança, guardando a fé e praticando o amor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.